Bom dia a todos e a todas, é um prazer estar aqui com vocês nessa manhã e o nosso desejo é de poder abençoar a sua vida. Nós estamos cheios de saudades de cada um de vocês e nesse domingo o que nós queremos é poder ter um tempo de comunhão, de qualidade, abençoar vocês e ser abençoado por vocês também. Eu quero que nessa manhã você, juntamente com quem estiver do teu lado na tua casa aí, você possa fechar os seus olhos para que nós possamos adorar o nome do Senhor, orar a Jesus, porque Ele é digno de toda honra, glória, louvor e majestade. Pai, nós levantamos nossas mãos a Ti nessa manhã, reconhecemos que Tu és o Senhor de todas as coisas, Pai. Nós reconhecemos o Teu nome, Pai, reconhecemos, ó Pai, os Teus planos sobre nós. Alcança os nossos corações aqui mesmo, onde estamos, Deus. Que seja um domingo maravilhoso, Pai. Que o nosso coração seja transformado, Pai. Que de alguma forma, Pai, no nosso interior, algo possa ser mudado. Que enquanto nós estivermos cantando canções, exaltando o nome do Teu Filho, corações possam ser transformados, Deus. Famílias possam ser restauradas, Senhor. Que enquanto, Pai, nós estivermos adorando a Ti, Pai, que haja quebrantamento, transformação, Pai, e que a revelação do Teu Filho, Pai, traga para perto de Ti aquele que andava longe, perdido. E que seja uma manhã maravilhosa na Tua presença. Alcança os nossos irmãos da Lagoinha Savassi. Alcança aqueles que estão com o coração contrito e aflito, Pai. Libera, Pai, uma palavra de esperança, Pai, sobre esses filhos, Pai, que estão temerosos, com o coração turbado. E que nessa manhã nós nos assentemos à Tua mesa para Te adorar, Senhor, em nome de Jesus. Se você pode, aplauda o nome dEle e adore o nome dEle nessa manhã. Que alegria estar com você nessa manhã, meu querido. Que você possa levantar as suas mãos da sua casa hoje. Comece a adorar o Senhor. Onde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. Você é livre, meu querido, para adorar Jesus, para engrandecer a Ele. Nós Te adoramos, Jesus. Nós Te adoramos, Jesus. Ah, Jesus. Nós Te adoramos. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, Te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, Te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, Te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, Te adorarei. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. O meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Esse é quem Tu és. Esse é quem Tu és. O nosso Deus é um Deus de milagres, é um Deus de promessa. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, Te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, Te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações.
adorarei. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adorarei. Estás aqui transformando histórias. Te adorarei. Nós te adoramos. O meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu é. Declare isso na sua casa. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu é. 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 Esse é o nosso Deus. Esse é quem tu é. Esse é quem tu é. Esse é quem tu é. Ele te sustenta hoje. Ele te sustenta. Me sustenta até quando não vejo. Me sustenta até quando não sinto. Pois tu estás no controle. Pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo. Me sustenta até quando não sinto. Pois tu estás no controle. Pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo. Me sustenta até quando não sinto. Pois tu estás no controle. Pois tu estás no... Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu é. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu é. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu é. Será que você pode cantar isso? Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu é. Tu és Jesus. Tu és o nosso Deus, o que nos sustenta, que nos fortalece. Tu és o nosso Deus, Jesus. Tu és maravilhoso. Tu és maravilhoso. Nós te adoramos, Jesus. Jesus, queremos conhecer mais e mais e mais de Ti, Deus. Queremos mais. Será que na sua casa você possa falar agora sim? Eu quero conhecer mais de Ti, Jesus. Eu quero conhecer mais de Ti, Jesus. Eu quero mais. Eu quero mais de Ti, Pai. Eu quero mais de Ti, Senhor. Eu quero mais. O meu orgulho me tirou do jardim. Tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus, queremos, Pai. Eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus.
nada sem ti, Deus. Nós não somos nada. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus, queremos mais. Eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu quero mais. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. E ser achado nele. E ser achado nele, Jesus. E ser achado. Jesus, Jesus, Yeshua, isso, Yeshua, que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso. Cante isso, você que está em casa comigo. Que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A
ainda com os olhos fechados, aí na sua casa, nós cantamos aqui sobre Jesus, sobre aquilo que Ele é ou sobre quem Ele é. De fato, Ele é o mais belo, e a beleza desse Cristo se revela pelo poder que Ele revelou, que Ele demonstrou na cruz do Calvário. Todos nós que estamos aqui, você que nos assiste, consegue cantar sobre a beleza dEle, porque Ele veio até nós. O desejo do Senhor nessa manhã é que você na sua casa acredite nele, confie no nome dele. O nome de Jesus é o único nome por meio do qual nós temos acesso a Deus, somente por ele. E é por isso que João diz acerca desse homem que ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós estamos aqui, você está aí, porque nós somos livres para dizer que Ele é o nosso amado, que nós o amamos. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por cada pessoa que nos acompanha, Pai, pelo Facebook, pelo YouTube. Obrigado, Senhor. A verdade é que o Senhor conhece a cada um dos corações que participam dessa reunião. E o nosso desejo é, Pai, que enquanto essa reunião estiver acontecendo, todo o coração, Pai, possa ser trazido cativo ao Senhor. Nós oramos, Pai, porque nós cremos no poder que há no Teu nome. Tu és o nosso Deus, o nosso Cristo, o nosso Rei, o nosso amado. E nós levantamos o Teu nome nessa manhã. Aí na sua casa, se você puder, aplauda o nome do Senhor, aplauda Ele, porque Ele é merecedor, porque Ele é digno, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. É um prazer estar aqui com vocês nessa manhã, é um prazer poder falar com cada um de vocês. O nosso coração está cheio de saudade, nós amamos vocês, nós queremos que vocês acreditem nisso, que essa falta de relacionamento interfere muito na nossa comunhão. Nós estamos em comunhão ou ligados em Cristo, mas o relacionamento faz parte da comunhão. É um prazer ter cada um de vocês aqui com a gente, nos assistindo. E se nós pudéssemos, se eu pudesse, eu ficaria aqui citando o nome de cada um de vocês para dizer que nós amamos a cada um e nos importamos com vocês. Bem, deixa eu dar alguns avisos aqui, são básicos. Um aviso muito importante: nós não temos ainda uma data específica para voltar com os cultos presenciais. Não temos ainda porque nós estamos aguardando as próximas decisões que vão ser tomadas pelo município, pelo prefeito, ok? Mas qualquer informação nova, qualquer novidade, nós vamos divulgar nas nossas mídias sociais. Se você não segue ainda o nosso Instagram, né? @Lagoinha_Savassi, siga-nos lá. Se você quiser falar com a gente, lá vai ter um link, pode nos chamar, nós estamos à disposição para poder falar com cada um de vocês também. Apesar do distanciamento social, tem duas coisas que não param. A primeira delas é as células, os GCs, os grupos de crescimento. Nós continuamos com o nosso grupo de crescimento normalmente por meio de algumas mídias sociais. Os irmãos estão se reunindo pelo Zoom, pelo Skype, né? Se você quiser participar de só entrar em contato com a gente, que a gente vai te recomendar um GC. E um outro aviso muito importante também é acerca dos nossos discipulados que estão acontecendo normalmente, tá bom? E também o nosso ensino. Então, toda quinta nós temos o nosso grupo de ensino ali, o pessoal está ali estudando a palavra de Deus e sendo edificando uns aos outros. Amém? Deus abençoe vocês. Bem, tendo dito isso, eu quero falar com vocês acerca de contribuição, acerca de dízimos e ofertas. E para nós da Lagoinha Savassi, isso não é um momento onde a gente fica envergonhado. Falar de dinheiro, falar de contribuição, faz parte
desse mandato cultural, dessa nossa responsabilidade enquanto cristãos. Isso é natural. Amém? A palavra de Deus, em certa ocasião, Jesus, ele fala assim que nós não podemos servir a dois senhores, pois ou nós havemos de agradar mais um e desagradar outro, ou vice-versa, né? Ele fala assim que nós não podemos servir a Deus e a Mamon. Mamon é o desejo, ou é a paixão, ou é um coração depositado na segurança financeira. Sempre quando nós falamos de contribuição na Lagoinha Savassi, não necessariamente nós sempre falamos sobre dinheiro. Mas é preciso que você, que faz parte dessa casa, que senta nessa mesa e come desse pão, que você saiba que nós temos responsabilidades. E são responsabilidades que extrapolam o pagamento de um aluguel ou de uma conta de luz. Nós temos responsabilidade com a expansão do reino, pregando o Evangelho de Jesus Cristo. E é a sua contribuição, é a sua fidelidade, é a sua compreensão desse princípio que nos permite manter essa porta aberta. É a sua fidelidade ao Senhor que me permite estar aqui servindo, me permite estar aqui falando com você. Então é sem constrangimento algum que nós trabalhamos esse momento, porque o nosso desejo é que vocês saibam dessa verdade, é que vocês tenham esse conhecimento. Amém? Na Lagoinha Savassi, nós sempre entregamos os dízimos e as ofertas de 3 formas. Só que por ocasião do distanciamento social e pela ausência dos cultos presenciais, nós não estamos recebendo aqui, né? Mas nós estamos ficando em alguns dias da semana aqui na igreja. Então deixa eu falar algo para você. Se de alguma forma você quiser trazer uma oferta, um dízimo, não sei, sempre tem alguém aqui durante a semana. Não é necessário, você pode fazer uma transação bancária das mais variadas. Você pode fazer pelo celular, pelo aplicativo, enfim, de várias formas. Mas se você achar que você está passando por aqui, trabalha no bairro da Savassi, irmão, nós estamos aqui, nós pastores. Para qualquer mais informação, você pode entrar em contato com a gente. Daqui a pouco vai aparecer nosso contato aqui. Bem, a sua contribuição nos permite manter essas portas abertas. A sua contribuição diz para você que o dinheiro não comanda a sua vida. E a sua contribuição, sobretudo, contribui para o alargamento, para a expansão do reino de Deus. Então, enquanto a gente vai cantar aqui uma canção, eu queria muito que você, de forma deliberada, com um coração muito grato, ofertasse e entregasse o seu dízimo ao Senhor. Vai aparecer aqui as contas na tela. A gente pede para que você envie o seu comprovante para dízimo@lagoinhasavassi.com.br. Deus abençoe vocês. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça.
caio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é meu descanso. Aleluia. Glória a Deus. Nós louvamos a Deus pela sua fidelidade. Nós temos vivido dias tão desafiadores e nós temos visto a fidelidade daqueles que fazem parte dessa casa. Vocês são muito especiais. Nesses quase 3 meses que nós não nos encontramos fisicamente, Deus tem cuidado de nós. Você imagina, porque nós não somos tão inocentes e nós sabemos que isso, de uma forma geral, financeiramente, tantas pessoas prejudicadas. E nós, enquanto igreja local, comunidade de fé, nós vivemos uma dualidade, vamos dizer. Ao mesmo tempo que nós estamos aqui servindo tantos irmãos, nesses últimos meses foram mais de 100 pessoas assistidas com cestas básicas. E ao mesmo tempo que você está servindo, você também, nós como igreja temos esses desafios. E tudo que nós temos é o seu compromisso e a sua fidelidade. Juntos, para a glória de Deus, Deus tem feito, nós temos sido supridos como casa, como estrutura. E tudo que eu peço como seu pastor, um dos seus pastores, é que você permaneça com o seu coração no Senhor. Uma vez o seu coração está no Senhor, eu tenho certeza que você vai ser parte daquilo que Deus tem feito aqui, você vai valorizar o seu próximo, e mais do que tudo isso, você vai compreender de que tudo que nós fazemos aqui, nós não fazemos por causa de paredes, nós não fazemos por causa de coisas, mas 100% do nosso propósito aqui é por causa de pessoas. Obrigado pela sua fidelidade, Pai. Cada oferta, cada contribuição, cada dízimo entregue pelos teus filhos, nós te louvamos. É para a tua honra e é para a tua glória. Que o Senhor continue nos sustentando, levantando homens e mulheres comprometidas com o teu reino. Que o Senhor prospere sim a obra da mão de cada um dos nossos irmãos. Que o Senhor sonde e contemple cada coração, para que assim como o Senhor tem feito com tantos deles, o Senhor possa fazer ainda mais. Oramos, Pai, e te agradecemos por esse momento. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia. Que alegria a gente estar junto em mais um culto aqui na nossa casa. Deus tem sido fiel. Como o pastor Rafa disse, nós não vemos a hora de voltar a nos reunir. Mas a gente acredita que a vida é mais importante do que qualquer outra coisa. Nós não queremos voltar por voltar, ou porque todos ou alguns estão voltando. Nós prezamos pela vida. E acima de tudo, nós temos um coração sensível à voz de Deus. O Senhor sabe. No tempo certo, o Senhor falando ao nosso coração, trazendo segurança, não somente a nós, mas a todos. Nós acreditamos que o Evangelho, ele ultrapassa barreiras, paredes, e se você é comprometido com essa casa fisicamente ou de forma virtual, você vai continuar sendo.
não é verdade? Eu não sei você, mas essa pandemia, todo esse tempo que nós estamos vivendo, só me aproximou mais da igreja local, só me aproximou mais do Senhor, das leituras, graças a Deus, podendo ler mais a palavra, podendo mergulhar mais no relacionamento com o Senhor, dedicar aquilo que é tão importante, é importante tanto quanto se você estivesse aqui. Você sabia que se você cuidar da sua família, é tão espiritual como se você estivesse num culto? Você sabia que você, enquanto um funcionário, um empregador, um empresário, seja qual a sua realidade, sendo luz ali naquele lugar, naquela esfera, é tão espiritual como se você estivesse aqui? Nós acreditamos assim. Nós acreditamos que o Evangelho, dentro da comunidade fé, o nosso culto, ele sim, ele tem vários benefícios, ele alcança várias coisas. A comunhão nada substitui o abraço, o beijo, o carinho, o amor na comunidade de fé, e isso nada vai tirar da gente. A gente sabe o quanto isso é importante. A gente sabe a importância de adorar e exaltar o Senhor juntos. Então, nós não estamos dizendo que o culto presencial não seja importante, pelo contrário, nós estamos loucos aqui, querendo ceiar, trocar o cálice com você, podendo aqui trazer à nossa memória a morte e a ressurreição de Jesus em comunhão, juntos. Mas nós sabemos que nada foge do controle e da soberania de Deus, por isso peço paciência, nós pedimos, mas como nós temos falado, e você sabe que não é da boca para fora, quanto pastores, nós estamos aqui para servir vocês. Eu não sei você, mas a nossa realidade pastoral e de liderança, nós estamos trabalhando muito mais do que o normal. É o tempo inteiro dialogando, atendendo, conversando, orando, assistindo os irmãos, podendo fazer o que podemos e o que não podemos para servir a nossa comunidade. Por isso nós precisamos tanto da sua oração, não somente nós, mas a nossa família, esposa, filhos. Ore pelos pastores, não somente por eles, mas pelos líderes dessa casa que estão aí se dedicando de forma online, né? Graças a Deus, tantas coisas acontecendo, os nossos cursos, os discipulados, os atendimentos, tantas coisas acontecendo. E ore para que o Senhor nos conduza em sabedoria para o futuro que é brilhante aqui para a nossa casa. Nós cremos nisso, estamos juntos mais do que nunca, fortalecidos, nós amamos essa casa. Eu tenho servido tanto aqui, tenho servido tanto também, ajudado o nosso pastor Márcio ali na nossa Lagoinha Matriz, podendo servir também os irmãos. É um tempo de repensar tanta coisa, é um tempo da gente se dedicar ao Senhor, e eu não vejo a hora desse lugar aqui estar repleto de gente, para a gente pregar o Evangelho, se debruçar, se edificar juntos. Eu tenho certeza que em breve, com cautela, com sabedoria, com prudência acima de tudo, olhando e enxergando o ser humano como algo tão importante, e a sua vida nós precisamos privar. Amém? Glória a Deus pela sua vida. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, por favor. Eu quero ler com você, a partir do verso 1, um texto muito conhecido. Me permita expor esse texto e trazer algumas aplicações a você nessa manhã. Quero, nesse tempo, talvez se você estiver em casa ou em algum lugar, que você se dedique. Eu sei que ter atenção dentro de casa, na televisão, é muito mais difícil do que se você estivesse aqui presencialmente, mas é possível. Então, não deixe o celular tirar a sua atenção, a não ser, na verdade, não deixe, ainda que se você estiver assistindo pelo celular, pelo seu aplicativo do YouTube, né, não deixe uma mensagem que descer aí para você, tirar a sua atenção, nada, para que de fato você possa ser fortalecido, nós possamos ser, no nome de Jesus. Marcos capítulo 5, a partir do verso 1. Eles atravessaram o mar
e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com o espírito imundo veio dos sepulcros até o seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, por Deus, que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: Saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão. E os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos nas cidades e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali um homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então, o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, um homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse: Vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhe quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então, aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Pai, é com muito temor que nós chegamos diante da Tua palavra nessa manhã. Que o Senhor fale conosco, nos ensine, nos instrua, traga em nós um coração ensinável para que a Tua palavra seja luz para os nossos caminhos nessa manhã e que ela não seja teórica, mas que ela seja aplicada, prática na nossa vida, não somente na nossa semana ou no restante do nosso domingo, mas que toda a nossa vida venha exaltar o Teu Filho. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Sabe, meus irmãos, esse texto me saltou os olhos durante essa semana que se passou. Um texto que, acredito eu, ter pregado na nossa comunidade. E eu quero nessa manhã falar sobre dignidade. Sobre a dignidade que Jesus nos dá. A dignidade que Jesus nos permite ter. A dignidade que muitas vezes nós encontramos na nossa identidade nele, na obra da cruz, na obra do Espírito Santo, aquilo que ele faz em nós.
E me permita nessa manhã lembrar você, instruir você a respeito desse assunto, dignidade. É tudo que um ser humano, é tudo que alguém comprado, lavado, remido por Jesus naquela cruz merece. Dignidade. Nós sabemos muito bem que Jesus é o nosso maior exemplo. Pode ter um empresário, pode ter alguém que você tem como referência, que você tenha como alguém que se destaca no seu coração, que você vê e diz, olha, eu me espelho, eu admiro. Mas não existe, não vai existir um exemplo maior ou melhor do que o Filho de Deus. Ele é o nosso maior exemplo. Por quê? Jesus é o nosso exemplo no amor. Jesus é o nosso exemplo na justiça. Jesus é o nosso exemplo de compaixão. Jesus é o nosso exemplo de misericórdia. Jesus é o nosso exemplo de propósitos. Jesus é o nosso exemplo de entrega. Jesus é o nosso exemplo de obediência. Jesus é o nosso exemplo. E nós não servimos para mais nada vivendo nesse mundo de caos, se não exaltá-lo, se não glorificá-lo. Se não for para me ter uma família que glorifica a Deus, eu não quero uma família. Se não for para que eu tenha um casamento que glorifique a Deus, eu não quero um casamento. Se não for para que eu viva a paternidade, ou uma paternidade que glorifique a Deus, eu não quero ser pai. Se não for para que eu, de alguma forma, sirva uma comunidade para a glória do Filho de Deus, eu não quero servir, eu não quero ser reconhecido por ninguém. Se não for para que as pessoas percebam o nosso maior exemplo, que é Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo. E o texto proposto para essa manhã, ele não tem um outro foco ou um outro protagonista senão Jesus. O nosso exemplo de justiça, o nosso exemplo de dignidade ou de alguém que leva, que transmite dignidade. A gente percebe, principalmente nessas 2 semanas, não somente por causa delas, ou dessas semanas, porque isso não é de hoje, isso é de uma vida, e não adianta nós resumirmos o assunto de dignidade, ou daquilo que nós estamos tratando, ouvindo e vendo, nesses últimos dias sobre o não racismo, ou sobre a dignidade do ser humano, ou sobre a igualdade, ou olhar para o outro de forma igual. E quando falamos sobre isso, não existe um outro lugar, ou um outro caminho que nos respalda tanto, senão a palavra, senão as Escrituras. Não é sobre alguém dizendo, não é sobre um jornal que você lê. Se você quer a base para a justiça, se você quer a base para a dignidade, se você quer a base para que o outro seja importante, para que todas as raças tenham dignidade, irmãos, a base que nós temos é as Escrituras. E essa Escritura, ela tem um ponto, um cerne, um centro, que é Jesus. É por isso que quando nós olhamos para a vida de Jesus de capa a capa, revelando esse Filho que se entrega, ele é o nosso maior exemplo de dignidade ou de respeito ao ser humano. E é por isso que eu venho com o coração cheio nessa manhã, cheio de vontade de instruir a minha comunidade de fé, o corpo pelo qual eu faço parte,
A igreja pelo qual Jesus, em sua soberania, me permite ser e viver, não é minha, é nossa, é construída por nós. Não me vejo outro caminho, não somente eu, mas os pastores. Talvez você percebeu durante toda essa semana aquilo que pensamos como igreja, porque na verdade não é aquilo que pensamos como instituição, porque a igreja ela tem um papel, e o papel da igreja não é outro senão externar, ensinar as Escrituras, o Evangelho, que é Jesus. Nós não falamos de um conceito, nós falamos do que é real. Não é um pensamento que a glória seja nossa, não. A Bíblia nos manda instruir sobre isso. E nós seríamos talvez egoístas, passivos, omissos, se não instruirmos você que é parte dessa casa nesse assunto. No assunto de valorizar o ser humano, de olhar como Jesus olha. Não falo apenas do negro, eu não falo apenas de uma raça específica ou de alguém que vive uma realidade específica, eu falo do ser humano. E é por isso que nós chegamos a essa conclusão, que nunca talvez foi tão necessário que homens e mulheres de Deus se levantassem. Que homens e mulheres de Deus são esses ou são essas? Aqueles que pregam justiça, aqueles que amam o reino de justiça, porque quando nós olhamos a vida de Jesus, Jesus ensinou e pregou justiça e amor o tempo inteiro. O tempo inteiro você vê Jesus olhando para aquele que a sociedade desprezava. O tempo inteiro você percebe Jesus gastando tempo, saliva, amor para aquele que a sociedade desprezava, para aqueles que se diziam cristãos, aqueles que se diziam participantes da lei, desprezavam. E esse Jesus, ele vem para quebrar todos os paradigmas. Esse Jesus que é o nosso mestre, que é o nosso Senhor, ele quebrou todos os paradigmas. Ele, de alguma forma, ele deixou todos de boca aberta, sem ter o que fazer, porque ele era a própria justiça. Não havia injustiça nele. Ele se fez justiça por nós. E quando nós percebemos em Marcos capítulo 5, uma perícope ou uma história relatada no Evangelho de Marcos, esse Evangelho que tem por objetivo mostrar, externar, revelar um Jesus servo. Esse texto, ele traz 3 coisas que é certeza para mim, para você, em apenas uma leitura. Uma leitura clara, você percebe o texto, ele salta aqui os olhos à soberania de Deus. Jesus como esse Deus, Jesus como esse soberano. Os demônios se prostram diante dele, todos reconhecem quem ele é. Você vê um homem que ele dignificou um homem no qual a sociedade não foi capaz. Ou seja, a soberania de Deus, ela está pulando desse texto aqui. Não tem como ler esse texto e não perceber o poder, o senhorio, o governo, a soberania de Jesus. Esse texto também é claro, a percepção da depravação do ser humano, a ausência do Cristo na vida do ser humano, o estado que ele pode chegar. É nítido no texto, além da soberania de Deus, o quanto o ser humano é corrupto,
corrupto em analisar ou comparar o ser humano com porcos, corrupto em conseguir se cortar em meio a uma realidade que aquele homem estava vivendo, corrupto na sua ação, corrupto em descartar um homem, corrupto, depravado. Quando nós falamos sobre depravação, muitas vezes a nossa mente, o nosso coração nos leva a uma realidade talvez de pecados sexuais. Não. A depravação do homem não fala somente de questões sexuais. A depravação do homem, essa ausência de Deus, essa natureza pecaminosa, corrupta, que grita, que chama, somente Deus na nossa vida, somente uma vida rendida, somente joelhos dobrados, uma motivação certa, um governo estabelecido na nossa vida, um reino dos céus operando, direcionando a nossa vida. Somente isso consegue calar um homem corrupto e permitir com que um homem salvo, justificado, consiga viver para a glória desse que é soberano. Ou seja, o texto de Marcos capítulo 5 revela essa soberania do Filho. Ela de uma forma clara nos mostra a depravação desse homem, do ser humano, a ausência de Deus. Mas ela também nos mostra, isso é motivo de muita esperança nessa manhã, o poder do Evangelho. Jesus é o Evangelho. Jesus é esse caminho de encontrar o Pai. Não se pode conhecer a Deus, o Pai, senão pelo Filho. Não há mediador entre Deus e o homem, senão Jesus. Jesus é o mediador da história. Jesus é o poder do Evangelho da história. Jesus é o verbo encarnado da história. Jesus, o poder do Evangelho, o poder de Jesus na dignificação desse homem, o poder de Jesus em restaurar esse homem, o poder de Jesus em fazer dele de um endemoniado a um missionário, alguém que agora pregava os feitos de Jesus, alguém que agora via valor na família, alguém que agora via valor no outro ser humano. Essa injustiça, essa ausência de dignidade na vida dele, fazia com que ele não permitisse ver dignidade na vida do outro. E após a restauração de Jesus, esse homem agora ele prega dignidade, porque quando se prega Jesus, se prega dignidade. Quando se prega Jesus, se prega justiça. Quando se prega Jesus, se prega amor. E esse texto está nos ensinando a respeito disso, porque não é possível separar a dignificação ou a importância do ser humano, o valor do ser humano do cristianismo. Eu escrevi uma frase esses dias e concordo com ela, até porque senão não teria escrito que se você é racista, você pode ser tudo menos cristão, porque não consegue, não dá ser um cristão, ser alguém que diz conhecer o Cristo, alguém que se diz ter passado pela obra do Espírito Santo e não se importar com vida, com vidas, não se importar com o outro, não se importar com a dor do outro, não se importar com a justiça no outro. Impossível. Não tem como você separar a justiça, a dignificação do cristianismo, porque ele é a justiça. Existem coisas no cristianismo que são inegociáveis, inegociáveis. Mas me permita aqui trazer alguns pontos que o texto nos permite na sua leitura e na sua exposição.
Primeira coisa que eu vejo nesse texto e precisa se aplicar na nossa vida nessa manhã é o quão distante nós estamos do coração de Jesus. Nós precisamos levantar uma pauta antirracista. Nós precisamos falar de uma coisa que o coração de Jesus grita. Olhar para a vida de Jesus, nós percebemos o quão distante nós estamos do coração de Jesus, e a gente percebe no Evangelho, meus irmãos, que Jesus o tempo inteiro está rasgando o coração dele para mim, para você, e dizendo: você se diz cristão, você diz conhecer meu coração é esse. Meu coração é esse, de importar, esse é o meu coração. Jesus revela o coração através da história do bom samaritano. Jesus revela o seu coração no poço de Jacó. Jesus revela o seu coração diante de Zaqueu. Jesus revela o seu coração diante da mesa dos pecadores. Jesus revela o seu coração quando ele multiplica os pães e os peixes para matar a fome. Jesus revela o seu coração o tempo inteiro. Jesus revela o seu coração na dor do cego, na dor do paralítico, na dor da mulher hemorrágica. Jesus revela o seu coração o tempo inteiro. Ou seja, se eu e você não conseguimos sentir essa dor, nós percebemos a distância que o nosso coração está do coração daquele que nós dizemos ser o nosso mestre, daquele que nós dizemos sermos discípulos. E ser discípulo de Jesus é conhecer o coração de Jesus. Ser discípulo do Senhor é conseguir ouvir as batidas do coração do Filho, é conseguir discernir a sua voz, é conseguir estar no melhor lugar, que é na comunhão com Ele, que é no relacionamento com Ele. Meus irmãos, se você tem dificuldade em entender o quanto nós precisamos nos posicionar diante da dignidade do ser humano, se você não consegue entender, o seu coração está distante. E o primeiro convite que Jesus faz, ou a primeira aplicação que nos permite diante desse ponto, irmãos, é aproximar o nosso coração de Jesus. Você quer valorizar o ser humano? Aproxima o teu coração ao coração do Filho. Você quer amar a tua casa, você quer sentir a dor do outro, você quer que a sua realidade seja transformada por uma realidade de amor, por uma realidade de justiça, por uma realidade de não corrupção. Aproxime o seu coração de Jesus. Eu percebo uma sociedade no texto distante do coração de Jesus. Uma sociedade que disse: olha, nós tentamos, mas não temos força suficiente para segurar esse homem. Ele não vale nada. E a grande pergunta que nos é feita nesse tempo é: quanto vale uma vida? Ainda que ela não seja da nossa raça, não seja tão parecida quanto você, quanto a mim, quanto ao outro. Quanto vale? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer. A sociedade desistiu. Ela diz que tentou, mas ela desistiu. Talvez aí esteja a diferença do nosso coração e do coração de Jesus. Jesus não desiste. Enquanto a sociedade desiste da justiça, e ela prefere então, já que não consegue, diante de um sistema corrupto, ela entra na injustiça e na corrupção. A diferença é que Jesus não desiste. Jesus não desiste da justiça. Jesus não desiste da vontade do Pai, ou do estabelecimento dessa vontade. E esse primeiro ponto nos convida a aproximar o nosso coração de Jesus. É simples,
Você não quer ser racista? Você quer amar o outro? Você quer sentir a dor do outro? Não é num post, não é em uma rede social, para que você tenha mais acessos ou mais engajamento, é na vida. E para mim, não existe outro caminho senão conhecer o coração de Jesus, aproximar o coração de Jesus, porque qualquer coisa contrária a essa, para mim, existe quilômetros do coração do homem ao coração do filho. Você quer amar o necessitado? Você quer aproximar do coração de Jesus? Se achegue a Ele, conheça Ele. Mas eu percebo um segundo ponto que cabe também nós pensarmos nessa manhã. A Bíblia nos diz que, logo após que os demônios, eles pedem permissão a Jesus a entrar nessa manada de porcos, nós percebemos que esses porcos, então, agora caem no precipício, eles morrem. E o povo da cidade fica sabendo. E quando ficam sabendo, querem expulsar Jesus. E eles queriam expulsar a Jesus porque, enquanto eles estavam indo até a esse lugar, quando souberam da notícia, a balança foi colocada em xeque. Quanto vale mais? Os porcos, que é o nosso sustento, que é o que nos dá dinheiro, é o que nós achamos que nos dignifica, em contrapartida a um ser humano, um homem. Eu percebo, num segundo ponto, que enquanto Jesus dá a sua vida, as pessoas valorizam mais porcos. Enquanto Jesus se coloca dentro de um sepulcro, de um cemitério, na madrugada, para salvar um homem, nós percebemos uma sociedade que valoriza mais porcos, que jogam pérolas em porcos, que dignificam porcos ao invés de dignificar o ser humano. A gente percebe isso enquanto eles expulsam Jesus. Jesus trouxe dignidade àquele ser humano. E eles expulsaram Jesus. Expulsaram por quê? Irmãos, Jesus, em sua vida de ensino, por meio desse texto, ele nos mostra a corrupção do ser humano em ter a capacidade de valorizar mais porcos do que pessoas. E talvez a sua realidade não seja de porcos, mas que seja de reconhecimento, que seja uma motivação errada, que seja o Deus do dinheiro, que seja o Deus da pornografia, ou enfim, tudo aquilo que pode te dominar. Talvez os porcos da sua vida, aquilo que ultrapassa o valor do ser humano, aquilo que para você tem mais dignidade do que o ser humano, não seja porcos, mas cabe por meio dessa mensagem você identificar o que para você vale mais do que o outro, a dor do outro, a dignidade do outro, chamado ser humano. O que vale mais? É a pergunta que o Senhor nos faz nessa manhã. Irmãos, o quanto Deus precisa falar ao nosso coração nesse tempo de desaceleração, nesse tempo de confinamento, o quanto Jesus precisa falar no nosso coração. Quando a gente percebe um homem sendo morto por meio de uma ausência de amor, por meio de um sistema corrupto. Eu não estou dizendo, irmãos, que você é culpado, individualmente culpado, mas todos nós somos culpados se sermos omissos na nossa realidade. A questão não é um que foi para a mídia, a questão é aqueles que estão do nosso lado. Se o primeiro ponto nós falamos sobre a distância de estarmos distantes do coração de Jesus, o segundo ponto nós precisamos colocar na balança se de fato o ser humano ele tem importância para nós.
Porque se ele tem, algumas coisas talvez precisam mudar. Talvez o propósito, até mesmo de servir, porque o fato de nós estarmos envolvidos na igreja não quer dizer, talvez, o próprio ministério pode ser um inimigo de você trazer dignidade ao outro. Mas o texto nos mostra uma sociedade que valorizou mais porcos do que pessoas. E eu percebo um terceiro ponto e eu quero concluir. Acredito eu que você já entendeu a instrução dessa manhã. Eu percebo que não existe ninguém que não faça parte da soberania e do propósito do Senhor. Por isso que o ser humano tem valor a partir do cristianismo, a partir da obra da cruz. Esse mesmo homem, legião de demônios, escorraçado, cortando o seu corpo, isolado. A Bíblia diz assim: quando Jesus estava entrando no barco, um homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para sua família, e anuncie-lhe quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Irmãos, aquele homem escorraçado, sem dignidade, ele também fazia parte do propósito do Senhor. Chegamos à conclusão que não existe ninguém que não faça parte da soberania e do propósito do Filho de Deus. Talvez, se faz parte do propósito de Jesus, nós precisamos dar uma atenção. Afinal, nós falamos que somos cristãos. E se Jesus é capaz de usar alguém que tinha uma legião de demônios, Ele é capaz de usar a mim, a você e a qualquer outro. Sabe, meus irmãos, eu percebo Jesus se importando com a família. Jesus poderia virar para ele e falar assim: não entra no barco, vamos comigo. Jesus disse: não, vai na sua casa, na sua família. Eu percebo o quanto Jesus preza pela família. E me traz algumas conclusões e eu finalizo. Nosso primeiro lugar de valor ao outro é dentro de casa. As famílias estão sendo destruídas. Quantas vezes nós valorizamos mais os de fora do que os de casa? Nós percebemos mais a beleza do outro do que aqueles que estão do nosso lado. Nós temos uma dificuldade em ver as qualidades daquele que está conosco todos os dias, mas temos uma facilidade de exaltar um influencer digital, um blogueiro que você nunca viu. O convite de Jesus é para que a partir de hoje possa saltar aos seus olhos a qualidade daqueles que estão do seu lado. E se você tiver a capacidade de ver com os olhos de dignidade aqueles que estão do seu lado, certamente você não terá dificuldade de enxergar a dignidade na vida do outro. O texto vai dizer que aquele homem começou a ser usado pelo Senhor. Sabe, meus irmãos, como pastor nessa casa, junto com os demais, temos a responsabilidade de instruir para que a nossa igreja continue sendo uma igreja bíblica, uma igreja saudável, sadia, e uma igreja que se importa com aquilo que Jesus se importou.
quero te fazer esse convite. Eu quero chamar você a essa responsabilidade, para que juntos nós possamos exaltar a Jesus, cumprir esse livro de capa a capa. Nós não somos mais de nós mesmos. Nós não temos o direito, segundo o autor de Romanos, de conceituar o que é certo ou errado. Está aqui. Tudo que é certo está aqui. E se está aqui, precisa estar em nós. Feche os seus olhos aí na sua casa. Os nossos irmãos vão ministrar uma canção. Enquanto eles ministram, eu quero que você permita com que o Espírito fale ao seu coração. Logo depois eu quero orar por você. Ah, meus irmãos, como o Senhor tem nos chamado a ser resposta nesse tempo. O Senhor não nos chama a ser apenas um militante. O Senhor não nos chama a agir sem sabedoria. Não. O Senhor só nos chama a uma coisa: a sermos cristãos. Você não precisa defender uma bandeira. Você precisa ser cristão, e a bandeira estará dentro de você, incorporada em você. Feche os seus olhos. O meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus, queremos mais. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero mais. Eu quero conhecer Jesus. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Pai, o Senhor trouxe dignidade em nós. Não queremos ser egoístas a ponto de não prezarmos por dignidade na vida do outro. Simplesmente, Senhor, que o Teu Espírito Santo traga essa consciência, sim, transformação em nós. Oro para que, como cristãos, possamos nos posicionar diante da Tua palavra, diante daquilo que é bíblico, não diante daquilo que achamos, não diante daquilo que os outros estão fazendo, mas diante daquilo que a Tua palavra fielmente nos instrui, diante de uma interpretação correta, diante de algo que é claro, que o Teu Filho foi o nosso maior exemplo, nos permita nos posicionar. Oro, Senhor,
Oro pela nossa nação. Oro pelas igrejas. Oro pelos líderes. Oro por mim, oro pelos meus irmãos dessa casa. Para que o Senhor nos use. Para que o Senhor nos dê a capacidade de dialogar. De dialogar com os que pensam diferente. E que assim como o Senhor, na pessoa do teu filho, dialogou, amou, teve misericórdia e aproximou. Que pessoas sejam salvas. Que diante do caos e da crise, Pai, teu Espírito se mova sozinho. Se mova quando alguém olhar a criação, a natureza. Se mova quando alguém abrir com ousadia os lábios para falar do teu amor. O improvável talvez. Se mova, Senhor, quando uma portinha de uma comunidade de fé simples se propor a falar do teu amor. Se mova, Senhor. Se mova. Porque o texto proposto para essa manhã só nos traz a certeza de que há poder. Há poder no Evangelho. Há poder na justiça. Há poder diante daqueles que prezam pela Escritura e valorizam o ser humano. É a nossa oração. Talvez nessa manhã, você ouvindo essa mensagem, você diz: eu quero entregar a minha vida a Jesus. Ou você diz: eu quero me reconciliar com esse Deus. Nós queremos cuidar de você. Nós queremos encontrar você. Nós queremos ajudar você. Queremos inserir você nessa comunidade local. Está aparecendo aqui um telefone. Você pode mandar um WhatsApp, entrar em contato. Você pode entrar em contato ainda hoje, para que possamos conhecer, saber o seu nome, orar por você e de alguma forma te assistir. Em nome de Jesus. Eu quero agradecer você que gastou o seu tempo conosco no nosso culto e juntos cultuando ao Senhor. Nós amamos vocês, nós estamos morrendo de saudade. Esteja orando por nós, não passe necessidade sozinho. Nós estamos aqui para, de alguma forma, com todas as limitações que temos, ser seu irmão, ser parte daquilo que Deus tem feito em nós, juntos, como igreja, como corpo, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, abençoe a sua casa, abençoe a sua família, que o Senhor te dê sabedoria nesse tempo, em nome de Jesus. Até o próximo domingo.